Além de ser uma calculadora, o Scilab ele tem variáveis. Bom, variáveis são aqueles nomes que a gente já viu, nomes para posições de memória. Você cria uma variável, você faz A igual a 6. Bom, então A passa a guardar 6. A é um nome para um pedaço de memória, que eu sei lá onde está, entendeu? Mas que ele contém 6. Foi criado e passou a conter 6 com esse comando aqui. Se eu fizer agora aqui, B igual a 2. Bom, B é uma nova variável, bom, que tem o valor 2. Se eu fizer agora aqui, C igual a mais B, bom, ó, A tinha recebido 6, né? B, 2. A mais B dá 6 mais 2 dá 8. Bom, essas variáveis estão todas memorizadas. Bom, aqui, se eu bater aqui B, está aqui, 2. Vai ter A, aqui, 6. Tá bom? Então, fica guardado na memória e você recupera, sei lá onde que está na memória. Eu sei que se eu quiser saber o que tem lá na memória, na posição A, eu bato A. Ou coloco A no meio de uma expressão, como eu fiz aqui nesse comando. Bom, aqui, ó, deixa eu pegar a lentinha aqui. Aqui, nesse cantinho, aqui você tem um navegador de variáveis, que tem todas as variáveis que foram criadas até agora. Você tem aqui o A, o B e o C, e você tem ainda uma outra, essa ans, que é de answer, que é aquela variável que, se você não deu nome para a sua expressão, é porque ela vai para uma variável default aqui, que ele chama de ANS. Bom, como no caso que quando você faz aqui 2 mais 3, bom, aqui ele fez aqui, ó, tá vendo? ANS igual assim, que ele colocou na variável ANS. Se você bater aqui ANS, ele uma variável está com valor 5. Vou pegar os exemplos que estão aqui, em vez de eu ficar fazendo, que aqui tem uma sequência certa, eu posso esquecer um do outro. Se vocês quiserem, eu faço tudo no console aqui. Bom, A igual a 10, coloquei 10 na posição A. Isso aqui, ó, circunflexo, quer dizer 2 elevado a 10. Bom, então eu fiz B igual a 2 elevado a 10, B recebeu 1024. O asterisco é a multiplicação. Eu fiz aqui C igual a A vezes B. Né? A era 10, B 1024, C recebeu o valor, então A vezes B, 10 vezes 1024, 10.240. Okay? Então isso aqui a gente chama de um literal, né? Da mesma forma que a gente já usava. O literal é um valor que você coloca explicitamente na sua expressão. Isso aqui é exponenciação, isso aqui é multiplicação. E o valor atribuído, ou seja, A e B são variáveis já conhecidas. Tá bom? Se você, então aqui está A, B e C, isso aqui eu já mostrei aqui. Então, variáveis. O que são variáveis? São nomes para espaços de memória gerenciados pelo Scilab. Tá bom? A gente não precisa ter a menor ideia de qual posição, qual endereço efetivo que fica, o valor fica guardado. E a gente tem que batizar as variáveis. E batizar variáveis é absolutamente essencial. É uma atividade que você tem que escolher nomes. Tá? Você escolhe segundo algumas regras. Tá? O primeiro caractere tem que ser uma letra, os outros podem ser letras ou dígitos, ou então qualquer outro caractere entre underscore e esses que estão aqui. Bom, desses aqui, gente, eu nunca usei esses outros aqui, só uso esse underscore aqui, que vocês vão ver agora mesmo alguns exemplos. Então, aqui são nomes válidos de variáveis. A minúsculo, A maiúsculo, isso aqui são duas variáveis, seriam duas variáveis distintas. Tá bom? O Scilab faz distinção entre maiúsculos e minúsculos. José, está vendo aqui o uso do underscore? Porque uma variável não pode ter espaços no meio do nome. Tá bom? Então, total de alunos, para ficar mais energia, você usa o underscore e ele entende isso aqui como um nome de variável só. Tá bom? Funcionários. Um aluno não pode, porque começa com o número.
Isso confunde o compilador. Tá? Ele vê um 1, ele já começa a pensar em outra coisa, dá errado. Tá bom? Total de alunos confunde também o compilador. Tem espaços aqui, ele não sabe se aqui são 3 variáveis, se são 2, qual é a relação entre elas. Ele não entende o que é isso que está escrito aqui. Bom? E outra coisa, que é uma característica de todas as linguagens de programação com os quais eu já trabalhei, você não pode ter variáveis usando cedilhas ou caracteres acentuados. O mais importante é escolher nomes com significado claro. Tá bom? O seu programa tem que ser legível. Uma boa contribuição para a legibilidade de um programa são os nomes que você dá para as suas variáveis. Por exemplo, total de alunos é um nome muito bom, já indica que aqui é uma variável que você provavelmente está contando quantos alunos tem numa lista lá. Então, o total de alunos, você vai sempre acrescentando um, você sabe que aquela variável vai ser utilizada para guardar o número total de alunos presentes numa turma. Bom, então, voltando. Esses comandos que a gente viu chamam-se comandos de atribuição. A forma geral deles é essa daqui. Variável alvo, tá bom? Igual à expressão. Bom, essa variável alvo, se ela não existia, passa a existir, como nesses exemplos que eu coloquei aqui. Se ela existia, o valor anterior é perdido. Assim, tá bom? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui. Aqui tem A, está valendo quanto? 6. Tá, se eu fizer aqui A igual a 9.999, o valor anterior do A desapareceu. Tá bom? Cada vez que você bater aqui no A, só tem esse último valor. Tá bom? Então, a variável, se não existia, passa a existir. Se existia, o valor anterior é perdido. Tá? A expressão é calculada e o resultado é atribuído à variável alvo. Bom, vocês reparam que, se a gente pensar nos nossos elementos computacionais, a entrada do comando de atribuição são as variáveis, as partes da memória, que estão aqui nessa expressão. A saída é a expressão alvo, que é também na memória, ou seja, ela pega o comando de atribuição, tem como entrada valores na memória, tem como saída valor na memória. Bom, é assim que funciona o comando de atribuição. Essa é uma construção muito importante. Bom, gente, ela está presente em todas as linguagens de programação que saíram do Fortran. Bom, o comando de atribuição é a construção básica de transformação de informação. Se eu fizer um comando aqui agora, vamos ver aqui, ó, gente, as variáveis aqui estão pequenininhas, a gente só tem A, B e C como variáveis criadas. Se eu fizer aqui agora, D igual a mais X, o Scilab reclama. Tá bom? Mas X, que X que é esse? Tá bom? Então, do lado direito, na expressão do comando de atribuição, você só pode envolver variáveis cujos valores já sejam conhecidos do Scilab. Tá bom? Senão, ele, com razão, né, ele vai reclamar. Como é que eu calculo essa expressão aqui? E a gente usa muito, a gente faz assim, n igual a 0. Depois faz n igual a n mais 1. Depois faz outra vez. Aqui tem um macetinho, gente, que vocês não vão conseguir ver, mas essas setinhas para baixo e para cima aqui, elas são muito úteis para você repetir comandos que você já usou. Você vai fazendo assim, tá vendo? Vai passando todos os comandos que você já usou. Então agora eu vou fazer n igual a n mais 1 outra vez. N passa a valer 2. Se eu fizer outra vez, 3. Tá vendo, gente? Uma estrutura aqui fica parecida com a do acumulador. Certo? Quando você pega uma variável, ela é o alvo e é também parte da expressão que vai ser o seu novo valor. Vamos ver mais aqui, gente. Então, o que é %pi, gente? %pi é um nome de variável, você pode pensar assim, mas é uma variável cujo valor já é pré-definido pelo Scilab. Por isso que ela tem esse nome esquisito, %pi.
ela tem a melhor aproximação para representar π, né, um número irracional. Você precisaria de um número infinito de algarismos, tá, para representar exatamente. Mas a gente só dispõe de 64 bits, então %π é a melhor representação em ponto flutuante de 64 bits para π. Então você pode fazer conta aqui, como por exemplo, b igual a 2 vezes π. Bom, aqui, ó, o que eu estou chamando a atenção aqui é para um detalhezinho aqui, ó. Isso aqui é melhor eu mostrar aqui. Bom, se eu fizer aqui b igual a 2 vezes %π, bom, essa parte aqui, gente, que ele repete o que ele acabou de calcular, o novo valor aqui, a gente chama isso de eco. E esse eco tem horas que ele é muito chato, tá bom? 2 vezes π, talvez você seja curioso para saber, mas se você fizer assim, b igual a 3, tá bom, gente, não precisava disso aqui não, né? Então, como é que eu faço para suprimir esse eco? Eu faço assim, b igual a 3 e põe ponto e vírgula. Aí ele não ecoa. Como eu disse, gente, grandes conceitos, pequenos detalhes, tá bom? Isso tudo está misturado, faz parte. Então, π, ponto e vírgula, cosseno, seno, cosseno, SQRT, a gente tem um monte de funções no Scilab. Quais são essas funções, gente? Vocês têm que ir no help. Se vocês forem aqui no help, você clica aqui em cima dessa interrogação aqui e você vai abrir aqui o navegador da ajuda. Aqui você tem um índice completo. Se você quiser pegar aqui, por exemplo, só as funções de trigonometria, tá vendo? Arco, cosseno, não sei o que, cosseno hiperbólico, bilhões de funções aqui. Eu estou pegando só uma partezinha dela aqui. Bom, você tem muitas e muitas funções. Então, às vezes você procura, por exemplo, você quer achar uma função que dê o resto de uma divisão. Bom, aí você bate aqui, resto, já veio aqui, tem um módulo, a função módulo, bom, eu já conheço, tá? A função módulo a gente vive usando, aí vocês vão ter que usar o tempo todo. A função módulo, ela funciona o seguinte, assim, módulo 15,3 é 0, porque 15 é divisível por 3. Tá bom? Módulo de 15,4 é 3. Tá bom? E tem 1000 outras funções, tá bom? Eu peguei a módulo aqui, não foi por acaso, não, porque a módulo a gente vive... Se você testar se o número é par, o que você faz? Módulo de n,2 é igual a 0 ou não é? Bom, se for igual a 0, ele é um número par. A gente usa muito a função módulo em diversos programas. Mas o mais importante para vocês aprenderem aqui, gente, é, na verdade, vocês usarem o help. Tá bom? Scilab é uma linguagem muito extensa, sabe? A gente vai só arranhar uma coisinha ou outra dela aqui. Eu conheço uma milésima parte do Scilab. E o que eu uso o tempo todo? O pai dos burros, o help. Tá? Dicionário. Tá? É absolutamente essencial. Bom, com relação às expressões aritméticas, elas podem ser arbitrariamente complicadas. E a ordem em que operadores são aplicados não é óbvia. Por exemplo, x igual a 2 elevado a 3 vezes 4. Qual o valor que vem para x aqui? A gente pode interpretar isso aqui de dois jeitos, né? 2 elevado a 3 vezes 4, que daí daria 8 vezes 4, que dá 32, ou 2 elevado a 3 vezes 4, que é 2 elevado a 12, que é 4.096. Qual das duas? Não dá para saber, gente. Você tem que arbitrar. E o Scilab tem uma ordem para isso aqui, uma ordem de precedência, que é o seguinte: potenciação está em primeira prioridade, multiplicação e divisão segunda, e adição e subtração terceira. E a gente pode usar parênteses para forçar uma ordem que não é essa ditada aqui pelas regras de precedência. Então, a minha recomendação, cada vez que tiver um pouco complicado, gente, use parênteses.
O Scilab não tem chaves ou colchetes, não. É só parênteses. Então você usa parênteses dentro de parênteses, dentro de parênteses, com o mesmo significado. Tá bom? Onde você pôr um colchete, você põe mais um par de parênteses. Então, vejam vocês aqui. 2 elevado a 3 vezes 4, a probabilidade é da exponenciação. Tá bom? Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 3, que é 8, vezes 4, 32. Aqui é bobagem, isso aqui eu tinha que ter tirado, que eu já falei nesses anos aqui. Tá? Aqui, pera lá. Oh, meu Deus. O importante aqui é ver o quê? Se você quisesse, você escreveu isso daqui, mas o que você queria é isso daqui, não, você põe parênteses, tá bom? Se você quiser essa outra interpretação, você faz 2 elevado a parênteses, 3 vezes 4, ele calcula aqui, fecha parênteses, isso aqui então será calculado antes dessa exponenciação, tá bom? Outra coisa que eu mostrando aqui é que isso aqui é uma anotação científica, tá bom? Escreve-se assim, 2 pontos, tudo é ponto decimal, tá? 2.418, D mais 24, quer dizer 2.418 vezes 10 elevado a 24.